Fala pessoal, hoje vamos conversar aqui com o professor Albert Einstein. Deixa eu só fazer um panorama aqui dele. O Einstein, na verdade, nasceu no dia 14 de março, estou lendo aqui, ó, de 1879, lá em Ulm, na Alemanha. Ganhou o Prêmio Nobel de Física de 1921 pelo efeito fotoelétrico e desenvolveu a teoria da relatividade restrita e a teoria da relatividade geral. E vamos conversar hoje com o professor aqui. Tudo bem, professor? Alô? Alô? Professor? Acho que a câmera do senhor tá travada, não tá dando pra ver, o senhor tá meio travado só com o cachimbo na boca. Ah, mas eu tô conseguindo ouvir o professor aqui, sim. Acho que eu tô ouvindo, mas o pessoal aqui da live não tá conseguindo ouvir. Tá bom, a conexão aí em Princeton tá meio ruim, né? Nos últimos tempos teve o furacão, esses tempos por aí. Eu sei que tá meio ruim. Então faz assim, vamos fazer assim, ó, pessoal. Eu vou conversar aqui com o professor, ele vai me falar as coisas, vai falar aqui no meu ouvido, no ponto, e aí eu transmito aqui para vocês as ideias, beleza? Já que a gente não tá conseguindo conexão boa de imagem com ele, e o áudio tá só saindo aqui no meu ponto, vocês não vão conseguir ouvir. Então eu vou conversar aqui com o professor, vamos falar um pouco sobre as ideias que ele desenvolveu, etc. E daí eu vou passando as informações para você, né? Porque a questão, professor Einstein, é o seguinte: existia uma ideia de Isaac Newton de descrever o mundo que a gente conhecia naquela época, e essa ideia, que é chamada de mecânica newtoniana, durou até a época que o senhor começou a estudar. E como é que foi mais ou menos essa transição que o senhor fez? Onde que começou essa mudança? Por que o senhor acha que o senhor conseguiu complementar a teoria do Newton, da mecânica, né? Da mecânica celeste e tudo mais? O que o senhor acha disso? Aham. Sim. É, o, uhum. A velocidade da luz, né? O que o professor está falando aqui, mais ou menos, pessoal, é o seguinte: que a ideia da mecânica de Newton, ele falou aqui rapidamente, mas eu vou tentar expandir para vocês, é o seguinte: a mecânica de Newton, ela trabalha com velocidades muito baixas. Por quê? Porque naquela época de Newton, lá, quando ele nasceu, 1642 e tal, não se tinha experiências com velocidades muito altas. Então Newton desenvolveu a física, o entendimento de mundo que a gente tinha, baseado no que a gente vivia naquela época, certo? Pós-Idade Média, lá no início da Renascença e tudo mais. Então a gente não tinha comparação de altas velocidades. Então pra gente uma alta velocidade naquela época era uma carroça. Era uma pessoa correndo. Aquilo era uma alta velocidade. Pra gente não fazia sentido ter altas velocidades. Só que daí o professor estava contando aqui agora para mim no ponto que ele começou a pensar, beleza, e se eu começar a viajar em altas velocidades? E quando a gente fala altas velocidades na física, a gente está falando velocidades próximas à velocidade da luz. Você lembra quanto que é a velocidade da luz, que eu vivo falando para você nas aulas? A velocidade da luz é de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, né? Pode falar, professor, pode falar. Ah, sim, então, ele tá lembrando que, na verdade, não foi ele que estipulou a velocidade da luz, né? A velocidade da luz é uma velocidade da natureza, e, na verdade, ele se baseou nos estudos do James Clerk Maxwell, que estudou o eletromagnetismo. Inclusive, eu tenho tatuado aqui no braço as equações de Maxwell, né? E Maxwell conseguiu descobrir que a velocidade de uma onda eletromagnética é de 300 mil quilômetros por segundo. É a maior velocidade que existe na natureza dentro do nosso universo conhecido, né, do espaço-tempo. E o Maxwell sabia disso, dessa velocidade. Então Einstein entendeu que a maior velocidade que existia na natureza era a velocidade da luz. E ele começou a desenvolver de volta a teoria de Newton para essas novas velocidades. E aí coisas esquisitíssimas começaram a acontecer. Professor, conta um pouco pra gente aqui, que eu vou passar para os alunos, é, que coisas esquisitas acontecem quando nós viajamos em altas velocidades. Consegue dar algum exemplo pra gente? Pode falar um pouco mais alto, professor, por favor? Aham. Tá. É, o- uhum. Então o professor está falando aqui basicamente dois exemplos.
Quando você viaja em velocidades muito altas, o que acontece é o seguinte: o tempo passa de forma diferente quando você viaja em velocidades muito altas. Se você viajar em velocidades altíssimas, próximas à velocidade da luz, o tempo passa mais devagar para você. Como assim mais devagar? Se você tiver um irmão gêmeo que ficou na Terra, você entrou numa espaçonave e viajou na velocidade da luz, quando você voltar para a Terra, você vai voltar mais jovem do que o teu irmão gêmeo. Só que vocês eram gêmeos, vocês tinham a mesma idade. Só que quando você volta para a Terra, você sofreu o que nós chamamos de efeitos relativísticos da teoria do professor Einstein. E aí você volta mais jovem, o teu corpo sofre essa influência. Na verdade, o professor estava até comentando aqui que tem outra coisa. Existe a dilatação do tempo, que eu acabei de falar para você, e existe a dilatação do espaço. Quando você vê algo viajando em velocidade muito alta, próximo à velocidade da luz, esse objeto tende a mudar de tamanho, você vê ele um pouco menor. É uma coisa que o universo faz quando você atinge certas velocidades. É uma coisa bem interessante. Só que, professor, existiram duas coisas que foram propostas pela sua teoria que eu sei que o professor não chegou a ver, porque o professor foi embora do planeta antes disso, que é a ideia de buraco negro e a ideia de ondas gravitacionais. Como é que o senhor viu isso na época? Como que o senhor deduziu essas ideias das suas equações? Pode falar, pode falar. Sim. É, o nome dele era bem complexo, né? Schwarzschild, algo assim. Uhum. É, aham. O professor está falando aqui no ponto lá de Princeton que ele desenvolveu as equações dele e o que ele pensou foi, tá, aqui estão as minhas equações, essas pessoas precisam resolver essas equações. Na física, quando a gente fala em resolver uma equação, o que a gente está querendo dizer é, nós vamos trabalhar nessas equações e ver que resultados elas dão em várias situações diferentes. Então eu pego lá na equação de Einstein, coloco uma gravidade muito forte e vejo o que acontece. Coloco uma velocidade muito alta e vejo o que acontece. Isso é resolver uma equação na física. Você pegar ela e levar ela aos limites. Colocar limites muito grandes nela e ver o que acontece na equação matemática. E um cara que ele falou aqui, o professor falou, o Schwarzschild. Ele era um cara que combateu na Primeira Guerra Mundial. E lá no campo de batalha da Primeira Guerra Mundial, nas trincheiras, o cara com aquele famoso que chama pé de atleta, né? É isso? Que o cara fica com o pé todo molhado e tal naquela bota. O cara resolvendo as equações lá entre a saraivada de tiros que vinha assim da Primeira Guerra. E o cara resolveu as equações de Einstein e ele chegou numa ideia muito interessante, que é a ideia de se você tiver um lugar do espaço que tem concentrado uma massa muito grande, essa própria massa vai distorcer o espaço-tempo e vai gerar um lugar com uma concentração de massa tão grande, mas tão grande, que nada consegue escapar desse lugar, nem mesmo a luz. A velocidade de escape nesse lugar é tão grande, mas tão grande que nada consegue escapar. Isso é uma coisa que eles deram o nome de buraco negro. O Einstein, o professor aqui estava falando que ele deixou o planeta Terra sem ter certeza que isso existia. Porque era possível na matemática, mas a gente nunca tinha visto naquela época uma coisa dessa. Isso foi provado tempos atrás, né? Agora, até estava lá em Princeton esses dias conversando com o professor pessoalmente e mostrei para ele a foto do buraco negro que a gente fez do centro da nossa galáxia ou da galáxia M87 e ele ficou, caramba, realmente isso aqui existia. Então isso é uma prova da teoria da relatividade. É uma prova que a teoria do professor aqui que a gente está conversando é uma teoria que realmente funciona, porque não adianta você basear matematicamente, você precisa provar, você precisa ter a observação experimental. Quando você tem isso, você consegue comprovar alguma coisa na ciência, né? É assim que a ciência funciona. Não importa quem você é, não importa se você é o professor Einstein que está aqui conversando com a gente, você tem que provar aquilo. Só que, claro, às vezes essas provas, a gente não tem tecnologia naquele momento para provar. Então a gente tem que dar um tempo para isso acontecer. E outra coisa que o professor estava falando aqui é uma coisa chamada onda gravitacional. Porque se você olhar no fundo da imagem aqui, ó, da live que a gente está fazendo com o professor, você consegue até ver. Ó, imagine que o espaço é como se fosse esse tecido ali, ó, cheio de quadradinhos e tal.
Se você coloca uma massa muito grande ali, você tem a distorção desse espaço-tempo, que é justamente o buraco negro, ou uma estrela, ou um planeta. Qualquer corpo com massa distorce esse espaço-tempo, ele fica meio curvo, né? Agora, se você imagina que você tem o espaço-tempo tá curvado aqui por uma massa e você tira essa massa, o que vai acontecer com ele? Ele vai esticar novamente, né? Só que quando ele estica, ele vai gerar uma onda que vai se propagar pelo espaço. Então é como se o espaço-tempo tivesse se reconfigurando, né? Se reconfigurando até ele se estabilizar. Isso é uma coisa que nós chamamos de onda gravitacional. E foi proposto pela teoria do professor aqui também, só que nós só conseguimos comprovar acho que 5 anos atrás. Que teve um experimento do LIGO, que foi um laboratório que foi feito nos Estados Unidos só para detectar ondas gravitacionais. Que é o seguinte, os caras pegaram a colisão de dois quasares, que são objetos com muita massa, a bilhões de anos-luz de distância, e quando teve essa colisão, gerou uma onda gravitacional que foi se propagando, se propagando, se propagando, tipo uma onda num lago, sabe, num rio, e foi chegou na Terra e passou por pelo nosso detector que fica lá nos Estados Unidos. E aí os caras conseguiram comprovar, nossa, existem ondas gravitacionais também, que era uma outra coisa que vinha da teoria do professor Einstein. Então é uma ideia muito interessante, porque você comprovou duas coisas que o professor previu matematicamente há mais de 100 anos, há quase 100 anos atrás, e isso realmente funcionou. Então a teoria da relatividade restrita e a teoria da relatividade geral são teorias muito bem fundamentadas. Mas, professor, o senhor acha que o senhor está certo para sempre? Como é que é essa ideia aí? Como é que é o senhor, como um dos maiores cientistas que já existiram, como que o senhor vê essa questão da... Será que o senhor está certo para sempre? Conta aí um pouco pra gente, que daí... Para mim, né, na verdade, que eu vou passar aqui pro pessoal. Sim. Na ciência não existe autoridade, né? Aham. Tá. Tá, vou falar. Uhum. O professor deixou claro aqui que ele quer que eu fale para vocês sobre a questão de que na ciência não existem autoridades. Então, não é porque ele desenvolveu uma teoria que está sendo sempre comprovada que essa teoria vale em todos os lugares do universo. É aquela coisa, você precisa levar a teoria até os limites. Então, ele falou aqui que talvez em condições extremas do universo, dentro de um buraco negro, as equações da relatividade não funcionem mais. Mas é uma coisa assim. Você tinha a teoria de Newton, né? Imagina aqui que é uma esfera. A teoria de Newton descrevia o mundo que a gente sabia. Ela funciona, ela não está errada. Só que daí veio Einstein e fez uma teoria maior. Essa teoria maior funciona para mais coisas. Também funciona para o mundo real, que a gente vive aqui, né? O cotidiano. O cotidiano nosso de Newton funciona, mas funciona também para grandes velocidades. Talvez exista uma teoria maior ainda que vai englobar a teoria do professor Einstein aqui e a teoria do Newton, que a gente vai conversar nas próximas aulas com ele. A teoria do Newton também vai englobar. Então, essa ideia da ciência, um cientista vai abrindo o caminho para outro cientista que vem. Então, é como se você tivesse uma floresta, você vai cortando mato, cortando mato, cortando mato, para o próximo cientista que vai vir já pegar o caminho limpo. Então, você vai desenvolvendo, cada geração de cientista leva um pouco à frente a ciência. Talvez ele não descubra tudo. Uma coisa que a gente sabe, e aí até é uma discussão com o professor, que eu não sei, acho que ele não vai querer falar nesse momento, que a mecânica quântica, quando você vai para o mundo do muito pequeno, o mundo do átomo, a teoria da relatividade e a teoria de Newton não funcionam. Então veja, já é uma comprovação de que as teorias físicas, elas às vezes funcionam para certos pontos específicos da natureza. Até hoje a gente não tem uma teoria que engloba tudo. Então quando você vai para o mundo do muito pequeno, para o mundo do átomo, tipo os átomos que compõem essa caneta, ou que compõem a minha mão, compõem você que está assistindo, a teoria da relatividade não funciona mais. E aí a gente tem que desenvolver uma outro tipo de teoria, outro tipo de mecânica. Não é a mecânica de Newton, não é a mecânica de Einstein, é a mecânica quântica, certo? E é uma ideia muito interessante. Então veja, as teorias elas têm que ser levadas sempre ao limite. Por enquanto a teoria do professor Einstein aqui está sendo imbatível. Ninguém conseguiu derrubar ela ainda. Ela vai, se algum dia alguém derrubar, será que Einstein estava errado? Não, ele não está errado. A teoria dele funciona para uma parte do universo, mas pode ser que alguém descubra um caso extremo em que ela não funcione. E aí a gente vai ter que levar essa teoria, construir uma nova teoria, etc. O professor tem alguma última mensagem?
para passar aqui para os alunos? Aham. Sim. Beleza, professor. Beleza. O professor, ele fala alemão misturado com inglês, não sei se eu entendi direito o que ele falou, né? Mas ele falou para vocês, se vocês quiserem começar a estudar essa parte de física e matemática básica mesmo, ele sugeriu que vocês comecem pelo meu curso de matemática para quem não gosta de matemática e pelo meu curso de física para quem não gosta de física. O professor fez o curso, gostou do curso, aprovou, deixou lá os comentários, já estamos com 13 mil alunos ao redor do mundo, mais ou menos. O link dos cursos vai estar aqui na descrição. E lá a gente aborda a física básica, a matemática básica, que vão levar você pelo caminho, quem sabe um dia, de estudar a teoria do professor aqui, quem sabe fazer novas descobertas na ciência. Essa foi a nossa conversa rápida aqui com o professor. Eu falei com a assessoria de imprensa dele, né? Que era 15 minutos, então vamos bater os 15 minutos aqui de conversa com o professor. Beleza? Muito obrigado, professor. Muito obrigado pela conversa. Tivemos problemas aqui técnicos na câmera e no áudio, né? Mas não tem problema, a gente conversa mais, pessoal. Beleza? Espero que vocês tenham visto um panorama geral aí da teoria da relatividade e acesse o link dos cursos aqui na descrição. Beleza? Obrigado. Tchau.